Olá, pessoal. Senhor Jesus abençoe você que está vendo o vídeo. Muito obrigado. né? Uma mensagem aqui para vocês do Corinthians, né? Inscreva no canal do Professor Miguel Química, dá uma força aí, gente, tá? Muito obrigado, viu? Turma, então vamos lá, né? Lembrando aqui da ligação, dos conceitos de ligação, ligações químicas, né? Ligação metálica tem pseudocátions rodeados sempre por elétrons livres. Ligação iônica, metal a metal, podendo ter metal com hidrogênio. E nas covalentes ou moleculares, entre a metais também com hidrogênio. Por quê, pessoal? Porque nas duas, o hidrogênio combina com metais e metais, ó. Eu, hidrogênio, sou preso por metais e a metais. Tenho direito a uma ligação, mas eu não tenho família. Então, o hidrogênio tem família definida, porque ele é o primeiro elemento ali, porque ele tem número atômico 1, tá certo? Por isso que ele está ali, né? Mas ele pode combinar com metais e metais, beleza? Bom, então na ligação iônica aí, né, pessoal? Só para dando uma lembrada aí, né? Na281, fazendo lá um S2, 2S2, 2P6, 3S1 e junta, né? Da KLMN 281, número atômico é o número de prótons, igual ao número de elétrons do átomo é neutro, beleza? Então tá aí, átomo neutro, 11 prótons, 11 elétrons, então carga zero, né? NOx zero, né? Bom, e aí, pessoal, se ele perder um elétron, porque é mais prático, né? Ele perder essa camada última dele aqui e ficar com 8, né? Do que ganhar 7. Mesmo porque ele é muito eletropositivo. Ele não tem eletronegatividade para puxar 7 elétrons, né? E aí ele fica então com 2 e 8 e vira Na1+. Um não se escreve, né? Na1+, tá certo? Então o que que você percebe? Que o átomo neutro é sempre maior do que o seu íon cátion, né? Porque o átomo neutro está com todos os seus elétrons, né? E o íon cátion está com menos elétrons, porque, né? Está com menos elétrons, porque o átomo neutro perdeu elétrons e fica com menos elétrons, beleza? Bora. Pessoal, então o capítulo 9, né? Primeiro ano, primeiro FUNVIC 2025, páginas 16 a 25, não deixa de ler e grifar, muito importante, né? Nós vamos aqui nesse capítulo aqui de ligação coordenada ou dativa. Dativa, a apostila nem toca nesse nome, viu, gente? Mas às vezes algum vestibular pode falar ainda, né? Diferenciar a ligação covalente comum de coordenada, né? Explicar a ligação metálica, estudar as propriedades dos compostos covalentes e metálicos, né? Bom, turma, então vamos começar aqui, né, com Lewis, a estrutura de Lewis, né? Então, olha lá, vamos lá, né? Tá? Isso aqui, pessoal, essa ligação coordenada, ela era representada por uma setinha que indica um par de elétrons, tá bom? Eu vou tentar fazer você entender sem essa setinha, mas ela ajuda a entender também, tá? Apenas um átomo já completo contribui para esse par de elétrons, né? Então, por exemplo, já está com 8 e tem outro querendo se ligar. Esse que já está com 8 contribui nesse empréstimo de um par de elétrons. Isso é bem tranquilo, ó. Então, olha lá, pensa na SO2, né? O oxigênio, grupo 6A tem 6 elétrons, o enxofre também tem 6. Então é só você contar, ó, que legal, ó. O enxofre tem 6 elétrons, precisa de 2 para ficar com 8. Se ele compartilhar 2 aqui com o oxigênio, já fica com 8. Esse oxigênio também, ó. 6 compartilha 2 aqui, 8. Ó, 6 compartilha 2 com esse 8. Aí essa parte já fica completa. Esse ó que está querendo se ligar aqui precisa de 2 elétrons. Então esse enxofre que já está com 8 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, compartilhou 2, 8, ele empresta um par de elétrons para esse oxigênio. É a tal da ligação coordenada, que a apostila fala, tá certo? Aí, ó. Então aqui a dupla ligação, né? Volta aqui de novo. O O tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, compartilha 2, 8. E o S tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, compartilha 2, 8. Então essa parte está completa. Esse O precisa de 2 para ficar com 8, esse par é emprestado para esse oxigênio, mas continua sendo do enxofre, né? Tá bom? Eles compartilham entre ambos, né? Mas apenas um átomo entra nessa participação do par de elétrons, beleza? Então depois você tenta fazer com SO3, com a mesma ideia, né? Tá certo? Então aí. Então é obsoleta, né? Essa ligação dativa é obsoleta, mas mais fácil de compreender pela setinha, né? Então vai lá, ligação simples é uma sigma, né? A dupla é uma pi e uma sigma, tá certo? Então eu vou mostrar aqui para vocês agora, né? Tá certo? O SO2, né? Mostrando aqui os elétrons, só para você poder entender. Olha aqui que legal, ó. Aqui eu coloquei os elétrons, ó. Coloquei os 6 elétrons do oxigênio, 6 do oxigênio aqui, certo? E vou colocar do enxofre aqui, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses dois aqui eram do enxofre, esses dois aqui, ó. Tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse par aqui é esse par aqui que foi emprestado, beleza? Tranquilo? Tá? Aqui é a mesma coisa, né?
Então, você pode representar com dupla ligação ou com simples, né? Tá certo? E aí, o átomo pode estabilizar com mais elétrons, né, pessoal? Pode expandir o octeto, né? Que é do terceiro período, né? Tá certo? O enxofre do terceiro período para frente, entra o subnível D, aí o átomo pode expandir o octeto, né? Se você contar aqui o enxofre, né? Ele fazendo aqui dupla ligação, né? Tá certo? Ele vai ter 6 aqui, compartilha 2 aqui, 2 aqui fica com 10, então ele pode chegar a 10 elétrons, né? Tá certo? Tá? Agora, qual forma que é a mais correta, né? Então, por isso que a apostila não coloca setinha, né? Tá certo? Porque depende de carga formal para você saber qual estrutura é mais estável, tá bom? Tá? Vamos tentar tocar para frente aqui, tá bom? Mas se você contar aí, é tranquilo, né? Aqui fica mais fácil, né? Se você evitar a setinha, se evitar a setinha, fica mais fácil. Porque aí o O tá com 6 8 o S 6 8 né? Tá certo? Aí o O tem 6 aqui, aí 2 aqui é compartilhado com ele. Aí fica tudo com 8 é mais tranquilo. Mas lembrar que você vai se deparar com estruturas assim, ó. Onde pode expandir o octeto, ó. 6 compartilha 2 de cá, 2 de cá, chega a 10, né? Tá bom? Aí, ó, vamos pegar um exemplo aqui, ó, olha lá, PCl3 e PCl5, né? Aí você olha na tabela, o cloro 2, 8 e 7, o cloro tem 7 elétrons na última camada e o fósforo tem 5. O cloro é da 7A tem 7 elétrons, o fósforo é da 5A tem 5 elétrons. Aí, ó, os elétrons do cloro, 7, beleza? Tá? Ó, o fósforo tem 5, 1, 2, 3, 4, 5. Então, cada um liga-se com o cloro aqui, ó. Ó, o cloro, 7, compartilha um 8, 7, compartilha um 8, 7, compartilha um 8, beleza? E o fósforo, 1, 2, 3, 4, 5, compartilha com cada um, fica o 8 também, beleza? Aí a estrutura de Cooper-Kekulé, você vai ter dessa maneira, três ligações covalentes normais. Agora aqui vai ser legal de você compreender a coordenada, viu? Agora, se entrar mais dois cloros, como é que fica a história? Olha lá. Normal, coloca os elétrons do cloro, beleza? Você vai ter a mesma disposição que eu acabei de mostrar, ó, tá? Coloca os elétrons do fósforo. Ah, vou colocar do cloro todos aqui. Agora do fósforo, vai. Beleza, então coloquei os elétrons, né, da última camada, tá certo? Então aqui você vai ter a mesma estrutura de cima, ó. 6 compartilha um 8, desculpa, 7 compartilha um 8, 7 o cloro compartilha um 8, 7 o cloro compartilha um 8, beleza? Tá? E o fósforo, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Compartilha 1, 2, 3, 8. Só que tem mais dois cloros para se ligar, tá certo? Então é fácil de você entender quanto que a ligação é coordenada ou não. É quando o átomo já está completo e tem outros querendo se ligar, como esses dois cloros aqui, ó. Tranquilinho. Então vai de novo, ó, o fósforo. 1, 2, 3, 4, 5 elétrons dele. Compartilha um com esse cloro, outro com esse cloro, 8. Então o fósforo já está completo. E como é que esses cloros, e como é que esse cloro se liga, né? Esse cloro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai compartilhar um com esse fósforo aqui, 8. Aqui tem 7, vai compartilhar um com esse aqui, 8 também. Olha lá, ó. PCl3 compartilha, tá? O fósforo, né? O fósforo compartilha um com o cloro aqui, cede um elétron aqui, por cada cloro, também, cloro se liga. Três ligações covalentes normais e duas aqui são coordenadas. Qual é, não dá para você prever, né? Tá? Mas três são normais, como você viu aqui, e duas são coordenadas. Poderia ser qualquer uma, qualquer duas aqui coordenadas, tá bom? Ó, esse slide aqui é o canal para você entender quanto que a ligação é coordenada, viu, gente? Tá? Vai por aqui que é melhor, porque eu acho que a seta realmente confunde um pouco, né? Vamos aqui? Olha lá, exercício, vamos nele. Ó. As ligações covalentes coordenadas são aquelas que ocorrem com os átomos capazes de expandir o octeto, né? Acomodando mais que 8 elétrons da camada de valência. Olha que legal. Considerando essa particularidade, explico por que o hidrogênio não é capaz de realizar uma ligação covalente coordenada. Ô, gente, para expandir o octeto, tem que estar no terceiro período da tabela periódica. Porque uma bola, duas bolas, três bolas, depois quatro bolas, três bolas. Na primeira bola, você vai ter o subnível S. Na segunda bola vai ser o SP. Na terceira, nas três bolas, vai ter SPD. Aí entra o D. Porque nas duas bolas vai ter o S com 2 e o P com 6. 2 e 6, 8. Então, o segundo período da tabela não tem como ter mais que 8. Agora, o terceiro período tem o S, o P e o D. São três bolas. Né? Já dá para ter o S, o P e o D. Então, 2 e 6, 8. E dá para jogar no D, que cabe até 10. Sacou? Então aí, ó, apenas um átomo já completo contribui para o par de elétrons, né? E o H só tem um elétron, aqui faltou elétron, tá? E precisa de mais um para estabilizar igual ao hélio com 2, lembra? Hidrogênio, número atômico 1, hélio, número atômico 2, é o primeiro período, temos a lei periódica, beleza? Então essa música é interessante porque o hidrogênio quer ficar igual ao hélio com 2.
os demais gases nobres com 8 ou mais, né? Depende, né? Aí o hidrogênio, só para lembrar mais uma vez, como é que formou o H2, né? Tá certo? Aí cada hidrogênio tem um elétron, precisa de mais um para ficar com dois. Então, para formar a substância H2, olha lá, a eletronegatividade, né? Olha lá, força de pontos de Lewis, o hidrogênio puxa o elétron para a direita, o hidrogênio da direita puxa o elétron do hidrogênio da esquerda, e o hidrogênio da esquerda puxa o elétron do hidrogênio da direita e para no meio. Por que que para no meio? Porque eles são iguais, têm a mesma eletronegatividade. Então, para exatamente no meio. A ligação, os elétrons não ficam nem num polo e nem no outro polo, fica apolar. Por isso que a ligação de átomos iguais é ligação covalente apolar, né? Porque eles têm a mesma força, cabo de guerra, né? Puxa os elétrons com a mesma força aí. Agora, esse aqui é o legalzinho de você perceber, que fala assim, o ácido sulfúrico tal, usado no mundo inteiro tal, sendo aplicado na fabricação de fertilizantes, medicamentos tal. Em sua formação, ocorre uma expansão do octeto do enxofre. O enxofre você pode ver que já está no terceiro período. Vai apresentar o subnível SP, três bolas, SP e o D, né? Então pode jogar elétrons para o D, né? São as ligações covalentes coordenadas, né? Identifique, identifique as ligações covalentes comuns e coordenadas presentes na molécula, né? Então, as duplas são coordenadas, né, pessoal? Vamos ver que as duplas são coordenadas, né? O enxofre empresta dois pares de elétrons para o O. E vamos tentar entender aqui então. Ó, vamos colocar os elétrons para você entender primeiro. Ó. Estou colocando aqui os elétrons do enxofre, que são seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Grupo 6A, certo? Vamos colocar os elétrons dos outros átomos agora. Ó. Vou colocar os elétrons dos outros átomos, tá? O hidrogênio tem um, o oxigênio tem seis. Vou colocar os elétrons que estão faltando aqui, ó, tá? Então vou contar agora só para você ver. Tá faltando aqui dois aqui, pessoal. Tá faltando dois elétrons aqui do hidrogênio aqui, ó. Ô, senhor. Ah, tá aqui, tá? É que eu coloquei em cima. Deixa eu diminuir a letra aqui para você poder enxergar. Isso. Vai ficar menor, mas dá para enxergar, né? Então vamos lá, olha só. Coloca os elétrons dos átomos. O enxofre tem seis, né? Em volta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O oxigênio tem seis também. Vamos colocar todos os elétrons, ó. Completei os elétrons, só para você entender melhor, ó. Então, conta os elétrons aqui. Do oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elétrons do oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elétrons do oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elétrons do oxigênio. O H tem um, o H tem um. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elétrons do oxigênio. Pronto. Agora você faz a contagem. Vamos contar aqui. O hidrogênio tem um, compartilha um, 2. Hidrogênio tem um, compartilha um, 2. Então o hidrogênio fechou com 2. Esse oxigênio tem 6. 6. Compartilhe um da esquerda aqui com o hidrogênio e outro da direita com o enxofre, 8. Esse oxigênio também é a mesma coisa, tem 6 elétrons, compartilha um com o hidrogênio, um elétron com o hidrogênio da direita e um aqui do S dá 8, tá? Então tá completo. Vamos ver o enxofre agora, o enxofre. O enxofre tem um, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele compartilha um com esse oxigênio 7, o outro de cá 8, beleza? Tá certo? Então, você percebeu que o oxigênio está completo S? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Compartilha um com a esquerda aqui, outro com a direita, 8, tá? Então, conclusão, né? Tem dois oxigênios aí querendo se ligar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Percebeu? Precisa de dois. Então, esse enxofre empresta um par de elétrons para ele. Ou esse aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo? Querendo se ligar. Precisa de dois. Então, o enxofre empresta um par de elétrons para ele aqui. Beleza? Então as ligações duplas são as ligações coordenadas. As duplas são coordenadas, porque essa empresta dois elétrons. Ô, gente, não tem erro, cara. Você vai ter que contar os elétrons, senão você não entende. Tá? Deu o octeto? O que passar do octeto é ligação coordenada. Quer ver? Vamos contar. Quer ver? Conta comigo, ó. Conta comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Compartilha um de cá, 7. Compartilha um de cá, 8. Estabilizou. Só que ele está compartilhando um par de cima aqui 8, 10 e outro par de baixo 12. Então ele está expandido para 12, percebeu? Percebeu? Então as duplas ligações aqui são as ligações coordenadas, onde o enxofre empresta um par de elétrons para cada oxigênio que precisa de dois, beleza? Gente, espero que você tenha entendido, cara. E por que pode acontecer isso? Porque elementos do terceiro período corre isso, ó. Primeiro período, uma bola, duas bolas, três bolas, depois vai. Então, no primeiro período, primeira linha, S2. O S vai caber só 2. Segundo período, vai caber 2 no S e 6 no P. Terceiro período vai caber 2 no S, 6 no P, que dá 8.
e 10 aqui no D. Então, no segundo período só cabe 8. Agora, no terceiro pode passar. O terceiro pode ter mais elétrons, porque vai ter além do S e o P, tem o D, beleza? Tranquilo? Qual a característica dos átomos de enxofre que explica as ligações desse composto químico? Ó, é, foi respondido aqui, né? Letra B, terceiro período apresenta o subnível D, né? Tá certo? Se você distribuir os elétrons aqui, um S2, dois S2, você ia ver que ia chegar no D, beleza? Tranquilo. Vambora, gente. Aí falou do ácido fosfórico aqui, usado em refrigerantes, tal, alimentos industrializados para regular a doçura e acidez da bebida, além de aumentar o tempo de conservação do produto. Ele pode ser neutralizado pela reação com hidróxido de sódio, formando fosfato de sódio, tal. Observe aqui. Então tá aqui, equação bonitinha. Classifica os compostos envolvidos na reação quanto ao tipo de reação e ligação química. A gente tem que estar com a tabela na mão, né? Tem que estar com a tabela na mão aí, tá bom? Para você ver quem é metal e a metal, né? Ligação iônica, metal a metal, podendo ter metal com hidrogênio. Ó, ligação iônica, metal, ó, ligação iônica, metal e a metal, podendo ter metal com hidrogênio. Então, esse é iônico. Aqui também, ligação iônica, metal a metal, beleza? Iônico também. E nas covalentes ou moleculares, entre a metais também com hidrogênio. Entre a metais, ó. Então, covalente. Então, composto molecular e os outros são iônicos, beleza? Então, tem que olhar na tabela, saber o conceito, né? Olhar na tabela e ver quem é metal e metal aí. Classifica os compostos que classificamos, represente a forma estrutural do ácido fosfórico e explique se as ligações, se existem ligações covalentes coordenadas. Lembrar que a ligação coordenada, apenas o átomo que já está completo vai contribuir para o par de elétrons, beleza? Então, fiz aqui, ó. Peguei o H3PO4 e mantive a lógica, né? Pus o P no meio, só tenho 4 oxigênios, pus em volta do P e o H em volta do O. É bom você manter isso por causa dos hidrogênios ionizáveis, né? Põe o átomo que tem menos no meio, que é o P, os O em volta, tem mais, e o H ao lado do O. Então, esse hidrogênio separado por oxigênio é chamado de hidrogênio ionizável, que vai formar íon, né? Que vai deixar seu elétron ficar positivo. Mas tudo bem. Bom, turminha aí, vamos colocar os elétrons, né, lá. O enxofre tem 6 na última camada, vamos colocar enxofre? Não sei por que eu pus enxofre, aqui não tem enxofre aqui não, gente. Deixa o enxofre quietinho aí, vai. O fósforo tem 5 na última camada, P está aqui. Ah, era o oxigênio. Ah, o oxigênio está aqui com 6 também. Aqui o enxofre tem nada a ver, que não tem enxofre aqui não, tá bom? Mas tudo bem. Então eu coloco os elétrons, ó. Vamos lá, ó. Ó, vou colocar todos os elétrons, eu vou contar para você. Deixa eu correr aqui, só um minutinho. Ó, colocar os elétrons. Então vamos lá, o H tem um, o oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fósforo, 1, 2, 3, 4, 5. Fósforo tem 5. O O tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O H tem um só. O oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O H tem um só, beleza? Então você põe a quantidade de elétrons que eles têm na última camada em volta aí, tá certo? Já mantém aqui uma reta mais ou menos assim, porque vai se ligar um com o outro, né? Beleza? Por isso que eu mantive uma reta mais ou menos assim. E aí, pessoal, só você contar agora, né? Olha lá, o H tem um, compartilha um, 2, compartilha um, 2, compartilha fica com 2, igual o Hélio. Agora vamos ver esse O. Olha esse O aqui. Esse O tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Compartilha um com H, um elétron com H e outro com P8. Completou, então já está completo. Olha esse O também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Compartilha um elétron com hidrogênio, o outro com P já está certo também. Então esse O está certo, está certo. 8. Ó, esse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Compartilha um de cá, outro de lá. 8 também. Então, esses três O aqui já está certo, já estão certos. E o P? Vamos ver o P. Ó, o P. 1, 2, 3, 4, 5. Compartilha um com esse O da esquerda, um com o O de cima, outro com o O da direita, 8. Então, o P já está certo também, com 8. Agora, olha esse oxigênio. Tem 6. Preciso de 2 para ficar com 8. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Preciso de 2 para ficar com 8. Só que o P já tem 8, já estabilizou, já atingiu o octeto. De novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Compartilha com o oxigênio de cima, com o da esquerda, com o da direita e 8. Então, o que vai acontecer para esse oxigênio que precisa de 2 elétrons? O P vai emprestar um par de elétrons para ele. Ó. Então, o par de elétrons vai ser oriundo, né, desse P. Tá? Então, o que nós vamos ter? Tá? Então, aqui essa ligação, ligação simples, 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 beleza? Aqui de cima, simples, simples. E esse O aqui, ó, esse O aqui precisa de um par de elétrons, tá?
Olha lá. Esse par de elétrons está formando uma ligação dupla, ó, tá certo? Ó? Vai ser uma ligação com esses dois elétrons, com esses dois que está aqui. Então, ligação dupla, percebeu? A ligação dupla é ligação coordenada, correto? Tá? Por quê? Porque se o P vai emprestar esse par de elétrons, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, né? Então, vai formar uma ligação dupla aqui, ó, um traço, outro traço. Percebeu? Forma de Cooper-Kekulé. Tranquilo, gente? Então, uma voltada aí que é muito legal esse exercício, né? Olha lá, ligação metálica tem pseudocátions rodeados sempre por elétrons livres, beleza? Então, na ligação metálica você vai ter íons cátions imersos em um mar de elétrons aqui. Esse GIF de baixo é melhor para você perceber isso, ó. Ó o mar de elétrons, tá certo? Porque o átomo neutro perde elétrons e vira íon positivo. Aí esses elétrons começam a caminhar pelo metal, certo? Então, gera uma nuvem de elétrons, um mar de elétrons, onde os íons positivos estão imersos aí, né? Então, essa atração aí entre elétrons e íons positivos, né? Tá? Caracteriza a ligação metálica, né? Vamos lá? Propriedades dos compostos metálicos, né, pessoal? Condutividade elétrica e térmica, né, de calor, né? Tá certo? Que mais? Ele pode ser transformado em fio, ductibilidade, maleabilidade em lâminas, né? Tranquilo? Beleza? Outras propriedades dos metais têm alto ponto de fusão e ebulição, com exceção do mercúrio, que é líquido, né, pessoal? Em geral, os metais têm alto ponto de fusão e ebulição, possuem certo brilho, né, apesar que são opacos, né? Tem alta resistência à tração a cabos, né? Alta resistência à tração, né? Cabos de aço, por exemplo, né? A cabos, né? A cabo, resistência à tração, né? Cabos de aço, por exemplo, né? Beleza? Pessoal, há uma teoria mais atual, chamada teoria das bandas, né, que estuda esse modelo da ligação metálica, tá? No enfoque quântico, tá bom? Mas isso é uma coisa mais elevada, né? Isso pode ser pesquisado e estudado em nível superior, tá bom? Então tem as propriedades dos compostos metálicos, né? Beleza? Bom, um exercício aqui para a gente fazer, né, pessoal? Então tem as propriedades aqui, ponto de fusão e ebulição, tem aqui a temperatura. Se você olhar com calma, né, pessoal, aí, ó, né? Você vai ver, se você pegar, por exemplo, ó, tem alta, aqui, ó, tem alta temperatura de fusão e ebulição, né? Só que ele é isolante e condutor, né? Tá? Esse aqui, por exemplo, o B, já tem baixa temperatura, ó. Esse aqui tem baixa temperatura de fusão e de ebulição, para passar para líquido e para vapor, né? Então aqui já está bem evidente aqui, ó, para você classificar, né? De acordo com os modelos, indique a provável classificação dos compostos das amostras apresentadas, né? E se eu olhar no A e no C, também tem altos pontos de fusão de ebulição, né? Tá certo? Só que aqui no estado sólido, esse aqui não conduz, né? Não é condutor de eletricidade, é isolante, por exemplo, cloreto de sódio sólido não conduz corrente elétrica, né, pessoal? Já a 1000 graus ele vai conduzir, por quê? Porque a 1000 graus vai estar no estado líquido aqui, fundido, ó, 1000 graus, tá? No estado sólido ele não vai fundir, porque é 25 aqui, ó. Vai estar no estado sólido 25 também antes aqui. Então, sólido, os íons estão presos no retículo cristalino, então não se movimentam muito, né? Agora, 1000 graus, ó, 1000 graus já está líquido, ó. Aqui, porque aqui é sólido mais líquido, aqui está líquido. Aqui é líquido mais gasoso, aqui é gasoso. Então, a 1000 graus ele está líquido, os íons se movimentam, né? Está fundido para ser condutor. Então, esse primeiro é iônico, né? Aquecido, a letra B é molecular, né? Molecular, porque bem baixa aqui a temperatura, né? De fusão e ebulição. E já o C também tem alta temperatura de fusão e ebulição, como aqui, né? Só que aqui ele conduz sólido e conduz também a 1000 graus, né, pessoal? Características dos metais. Metais conduz corrente elétrica, né? Você põe um garfo na tomada, você toma um choque, né? Então tá aí. Iônico nesse aqui, né? Molecular e metálico, né? Beleza? Explica a diferença observada no comportamento das amostras A e C, né? A e C, né, pessoal? É que a 25 graus, né? Esse composto aqui tá sólido, ó. Sólido. E os íons estão presos no retículo cristalino, igual eu falei, tá certo? Então não conduz corrente elétrica, né? E, e já a 25 graus, aqui ele tá sólido e metais conduz corrente elétrica no estado sólido, como eu já mostrei aqui, né? Olha lá. Metais têm elétrons livres, né? Conduz corrente elétrica no estado sólido, beleza? Tranquilo? Ligação metálica tem pseudocátions rodeados sempre por elétrons livres. Página 26, número 2. Ouro 18 quilates é uma liga de 75% de ouro, 25% de outros metais, cobre e prata. Então tá aqui, confecção de joias tal. Então tá aqui o ouro, né, o raio atômico, prata, raio atômico, o cobre, o raio atômico dele. Cita as principais vantagens do uso de uma liga metálica em vez de ouro puro. Ouro puro é meio maleável, né, pessoal? A liga metálica dá um pouco mais de dureza, né?
tá certo? Além do custo, né? A liga metálica, além de ser mais barato, você usar menos ouro, né? Tá certo? Ela tem uma resistência maior. Explica o tipo de liga metálica do ouro 18 quilates de acordo com as propriedades dos átomos envolvidos, né, pessoal? Né? Então, ó, se você perceber, o ouro e prata têm raios atômicos próximo, né? Próximo do ouro, ó. Tá certo? O ouro e a prata, o ouro e a prata, né? Ouro e prata têm raios atômicos. Não, ouro não, aqui deve ser o cobre, né? Aqui é cobre, né, pessoal? Cobre e prata, né? Porque cobre e prata em discussão aqui, né? Então aqui é o cobre. Cobre e prata têm raios atômicos próximo do ouro, né? Tá certo? O ouro é 174, aqui é 165, aqui é 145. Não tão próximos aqui, esse aqui, né? Mas relativamente, né? Tá bom? Então, pode substituir. Então, eles podem substituir o ouro, né, na rede cristalina, formando uma liga, né, substitucional. Né? Por que liga substitucional? Né? Porque devido aos raios atômicos não serem tão distantes, né, a prata e o cobre podem substituir o ouro, tá, na liga, tá certo? Por isso que é de substituição, tá? Vou colocar aqui só para ficar melhorzinho para vocês. Cu, beleza. Ótimo, vamos lá. Imagine que você desenvolveu uma liga metálica e precisa apresentar um novo material ao fabricante de panelas. Cite a característica da liga, porque poderia convencer o fabricante a comprar o material e utilizá-lo na produção. Bom, você vai apresentar algumas qualidades, né? Por exemplo, maleabilidade, né? Ter alto ponto de fusão para não derreter no fogo. Porque você vai pôr a panela no fogo, não pode derreter, né, gente? Tá? Tem que ter uma boa quantidade de calor térmica, né? Porque ela vai aquecer, né? Vai receber o calor do fogo, né? Tem que ser resistente aí a ferrugem, não enferrujar, se enferrujar muito, oxida, né? Sofre corrosão, tá certo? Aí algumas características que você pode convencer o fabricante aí, né? Agora, cite um exemplo de liga metálica com essas características e sua exposição. O aço inox, né, pessoal? Um grande exemplo. O aço inoxidável, o aço inox, né? Que é uma liga de ferro, carbono e cromo, tá certo? Muito usado nas facas, talheres aí, beleza? Isso aí, né? Essa liga metálica, interessante, tá bom? Ué, chegamos ao final. Que bom, né, galera? Então tá aí, não deixe de fazer os exercícios da parte de 27 em diante, nessa ordem 3, 6, 9, 4, 2, 1, nessa ordem aqui, que vem para o cérebro trabalhar de maneira construtiva na aprendizagem, né? Faz pelo menos alguns aí, viu, pessoal? Tá joia? Bom, eu coloquei aqui alguns exercícios aqui para treinar, né? Pra você treinar um pouco a ligação coordenada, né? Tá certo? Aqui eu utilizei a setinha, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu utilizei a setinha aqui. Pois os elétrons, igual você viu, eu utilizei a setinha, né? Mas aqui seria duplas, né? Seria duplas ligações, né? Olha lá, seria duplas ligações, tá certo? Você seguindo a explicação aqui do vídeo, né? Tá certo? Aqui, ó, vai ser cedido esse par de elétrons aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Devia ter colocado os elétrons do oxigênio aqui mais próximo, né? Então, 6, 7, 8. Então, formar dupla aqui e dupla aqui, tá bom? Tá? Esse aqui é exercício de outro ano aí. Podia até ter tirado daqui, mas tudo bem. Mas se for para confundir, é melhor você ficar até aqui. Mas o HCl4 é um bom exemplo. O HCl4 é um bom exemplo de você trabalhar, viu, gente? Tá? Tranquilo? Você vai ver que o oxigênio vai ficar completo, né? Ah, o, o, o Cl vai ficar completo, tá certo? E três oxigênios vão precisar estabilizar. Então vai ter que compartilhar elétrons, aí cedido pelo próprio cloro, tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado aí por ter participado, né, da aula. Espero que eu tenha ajudado vocês aí nessa aula gravada, né? Então, faltou da aula? Vai lá, pega a aula gravada do professor Miguel e completa a apostila, beleza? Ok, galera? Então é isso daí. Muito obrigado pela participação. Vocês dizem, fui.